Nós vamos conversar um pouquinho com a Isabelle Macedo, da Google Cloud, que está aqui conosco na Web Summit Rio. Isabelle, é um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada a você. Um prazer, Isabela. É um prazer estar aqui com todos vocês. É o nosso primeiro ano patrocinando o Web Summit. A gente está com a participação no Startup Lounge. Então, quem estiver por aí, quiser dar uma passadinha, vai lá conversar com a gente, que a gente vai adorar receber a visita de vocês. Como é que o Google Cloud tem permitido que as empresas acelerem a sua transformação digital na América Latina? Claro, o Google Cloud tem feito muito investimento em infraestrutura. Em cabos submarinos, o Júnior, Tanat, Humboldt, entre os outros. Tem a Cloud Region aqui em São Paulo, data centers no México, no Chile, no Uruguai. E todo esse investimento de base é muito importante para que tanto o setor público quanto as empresas estejam preparadas para uma política de 100% nuvem e consiga, com isso, utilizar dessa infraestrutura local. Além disso, também é muito importante o compromisso com a capacitação. E eu tenho orgulho de anunciar que aqui no Rio de Janeiro, no Web Summit, nós anunciamos um compromisso de treinar 1 milhão de brasileiros em tecnologias de nuvem e IA nos próximos anos. Isso é fantástico, uma novidade maravilhosa. Então, essa democratização, a popularização, qual é o papel, né, Isabelle, das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial degenerativa, desempenhando, né, esse aprimoramento nas ofertas do Google Cloud para clientes corporativos? Claro, com certeza, Isabela. E você falou uma coisa muito interessante, que é a democratização que a nuvem traz. Então, de uma certa forma, hoje em dia, empresas de qualquer porte, porque a tecnologia está aí para qualquer um utilizar, seja uma startup que acabou de começar, ou uma empresa grande, mais robusta, líder de mercado, qualquer empresa hoje em dia pode utilizar da mesma tecnologia. Quando as nossas clientes utilizam da plataforma do Vertex AI, eles têm acesso a modelos como Gemini, VO2, Imagen 3, Lyria, e tudo isso significa um aumento de produtividade de ganho, porque eles não precisam investir em treinar seus próprios modelos. Eles conseguem construir as soluções de IA em cima das nossas soluções. Então, isso é uma economia de tempo, é uma economia de dinheiro. Então, é super bacana essa democratização realmente que a nuvem nos traz. E a gente vê, Isabela, que isso já é uma realidade aqui no Brasil. Isabelle, e quais são as tendências-chave que você enxerga, né, como moldando o futuro da tecnologia, da nuvem na América Latina? Claro. Olha, é difícil falar de tendências, mas eu vou falar até uma coisa que talvez venha te surpreender. Hoje em dia está todo mundo falando de IA, certo? E uma das coisas que a gente escuta muito, desde o gerente até o presidente da empresa, é qual é a nossa estratégia de IA. E, na verdade, eu acho que a gente não precisa de uma estratégia de IA. A gente precisa utilizar a IA para aprimorar a nossa estratégia. E a gente vê que esse uso, esse ganho de eficiência em tarefas repetitivas e em outros estudos de caso, a gente vê que as empresas hoje no Brasil já estão utilizando a inteligência artificial dentro do seu próprio propósito. A gente vê exemplos dentro da área da saúde, como a DASA, por exemplo, que já utiliza a IA para analisar imagens. A gente vê a Neomed para reduzir o tempo de processamento de um eletrocardiograma e, com isso, ajudando na detecção cardiovascular. A gente vê bancos como o BV ou o Mercantil usando a inteligência artificial na análise de chamada. O setor de varejo, por exemplo, o Grupo Casas Bahia utilizou a inteligência artificial para aprimorar o conteúdo dos seus produtos dentro do catálogo, aumentando a receita de vendas online do e-commerce. Enfim, são inúmeros casos que a gente pode ver que as empresas brasileiras, de qualquer porte, desde uma startup como empresas grandes, já estão utilizando dessa inteligência artificial e dessa tecnologia dentro dos seus negócios. A capacidade em nuvem, ela precisa de uma potência
potência tecnológica muito grande de base. E com isso, a tecnologia de nuvem nos permite analisar cada vez mais uma quantidade muito grande de dados. É toda a fundação, né, realmente, para a gente construir em cima disso. E aí você vê os lançamentos, por exemplo, nós tivemos o Google Cloud Next, nosso maior evento anual global nos Estados Unidos, agora no princípio de abril em Las Vegas, onde foram anunciados TPUs Ironwood, que estão aí por chegar, que vão ajudar muito nessa capacidade de analisar cada vez mais maiores quantidades de dados. E uma outra coisa, uma tendência super interessante, Isabela, você já ouviu falar em agentes de IA. Os agentes de IA, eles são como se fossem assistentes, que podem ajudar a realizar tarefas, algumas vezes até automatizar e tomar decisões. Isso a gente vê cada vez mais integrado. Nós lançamos um produto chamado Agent Space, que ajuda justamente com isso. Ele tem esse poder computacional muito forte de busca dentro das fontes internas da empresa, mas também combinando isso com as buscas corporativas do Google, de uma maneira muito integrada e muito potente. Fabuloso. Então, diretamente aqui do Web Summit, conversando com a Isabelle Macedo. Foi incrível esse papo. Acompanhem a gente, a nossa cobertura completa aqui do evento. Fiquem ligados com a gente.